Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a abrir a sua Bíblia e vir conosco nesta aventura tão linda de passar estas páginas sagradas, vendo as histórias tão lindas de personagens tão importantes. Estamos vendo a história de José e como aprendemos com José. José é um tipo de Jesus. José nos mostra Jesus, nos mostra o plano de Deus em cada geração. E no programa de hoje conversaremos sobre este tema, o conselho de José a Faraó. Qual foi este conselho? O que tem isso a ver conosco? O que isto pode nos ensinar hoje? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para Deus. O Espírito Santo vai lhe falar. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós vimos na Palavra de Deus que mesmo as histórias contadas, mesmo caminhando com estes homens de Deus, com estes homens que deixaram um rastro de sabedoria na sua vida, deixaram-nos tantos exemplos e tantas lições tão preciosas, nós vimos que Deus nos ensina. Deus fala conosco. A Bíblia é contextualizada, nós vamos vendo que ela é tão atual. Nós vemos que o homem do século XXI não é diferente do homem do século, vamos dizer, de 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos atrás, de forma alguma. Vamos ver que o homem tem as mesmas necessidades e precisa de Deus da mesma forma. José interpretou o sonho do faraó. E o sonho do faraó foi um sonho muito estranho. Depois que a gente tem a interpretação, fica fácil. Ele sonha com 7 vacas gordas, bonitas, que estão pastando ali junto ao rio Nilo, e depois saem do rio 7 vacas muito magras, que comem as vacas gordas. E mesmo comendo as gordas, elas não mudam de aparência, continuam magras e feias. O mesmo acontece com 7 espigas, cheias, as espigas crestadas ao vento oriental. As espigas feias comem as espigas gordas e bonitas e não mudam de aparência. E José então interpreta que são 7 anos de fartura que serão seguidos por 7 anos de fome. Bem, o faraó está a par do que Deus vai fazer. 7 anos de fartura, 7 anos de muita chuva, 7 anos de muita colheita, 7 anos de rompimento no PIB nacional, mas seguidos por 7 anos de fome em que ninguém ia lembrar da fartura anterior. O que fazer? Vamos ver qual foi o conselho que José deu a Faraó. Abra sua Bíblia em Gênesis 41 e vamos ler do verso 33 ao 38. Diz assim: Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e os guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: Acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Aí está o segredo do conselho de Faraó, de José para Faraó. Faraó percebeu que José era um homem que tinha não espírito de
de demônios ou adivinhadores, mas ele tinha o Espírito de Deus, do Deus dos deuses, do Deus Criador. Faraó percebe isto em José, ele percebe isso. E José traz esse conselho, disse, olha Faraó, já que vamos ter um tempo de fartura, não vamos desperdiçar esta fartura, vamos guardar, vamos guardar. Muitas vezes as pessoas têm um tempo de fartura na sua vida. Isso acontece muito com as pessoas que ganham na loteria, ganham nos jogos. A maioria delas, ou podemos dizer, seguramente todas elas, perdem tudo da mesma forma que ganharam. Perdem tudo também de repente. Por quê? Não esforçaram, não tiveram sabedoria e vão comprando e vão gastando e não pensam no futuro. Perdem tudo. Muitas pessoas que trabalham com vendas e recebendo comissões pelo que fazem, principalmente na questão imobiliária, então, de repente, ganham muito dinheiro, ao invés de fazerem um planejamento, eles não percebem que depois podem passar um bom tempo sem fazer boas vendas. E então, aquele momento de fartura é perdido. José então diz, olha, nós vamos guardar a sobra, nós vamos cuidar e nós vamos gerenciar o tempo de fartura. Então, eu aconselho, Faraó, que você tenha um homem ajuizado, um homem sábio, um administrador para administrar a fartura que virá nestes 7 anos. E coloque administradores em cada cidade. Cada cidade. Surgem as cidades celeiros, né? Surgem os grandes silos para guardar o trigo, para estocar, para armazenar tudo aquilo. E nós vamos ver que nas inscrições mesmo dos egípcios, porque esse tempo de José eram os Ixos que estavam ali dominando o Egito, não era a dinastia do tempo de Moisés. Então, eles mostram as grandes construções, mostram como foram construídos lugares para armazenar todo este trigo. Tem de ser bem guardado, tem de estar com total pureza. Nós sabemos que os alimentos que temos que ficam congelados durante muito tempo, ou são armazenados ou ensacados a vácuo, eles estão livres dos micróbios, livres das bactérias, livres da umidade, dos fungos. Isso tudo era muito importante para olhar naquela conjuntura. E José então diz que você tenha um homem, um administrador sobre todo o Egito e administradores em cada cidade. Puxa vida, José tinha 17 anos quando seus irmãos o venderam. José era um adolescente quando foi trabalhar na casa de Potifar. E adolescente que era, ele chegou ao nível, ao status de mordomo. Abaixo do dono, era ele que mandava em todos os empregados, em todos os servos. Ele que comprava, ele que vendia, era ele que investia o dinheiro de Potifar. Que capacidade José tinha de administrar. E Faraó percebeu isso quando José interpreta o sonho. Faraó, ele viu que José deu também o conselho. Muitas vezes há pessoas que conseguem enxergar a situação, conseguem ver o que está acontecendo com o filho, com a filha, com a esposa, com o marido, com a empresa, com o trabalho, conseguem ver, conseguem diagnosticar, mas não conseguem tratar. Não conseguem ver aquilo que pode ser feito para aquelas pessoas ou para aquela situação. Não tem a solução. José, ele tinha a solução. E ele já tinha na ponta do lápis, olha, precisa de um para todo o Egito. E precisa de um administrador em cada cidade para juntar o cereal, o mantimento, no tempo da fartura.
e assim abastecer a toda a terra do Egito para o tempo da fome que haveria de vir. Mais ainda, José estava vendo nisto, podemos dizer assim, um investimento para o governo do Egito. Ele estava vendo uma forma também do governo investir na questão dos grãos, na questão do alimento estocado. E o faraó então disse, olha, não tem ninguém melhor que você, José. Seja você este administrador. E todos os seus ministros, todos os seus, aqueles que estavam com ele, reinando junto com o faraó, aceitaram isto. Eu não sei como você tem se portado diante das pessoas ao seu redor, diante das pessoas que te conhecem, que sabem que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus. Se você sabe aproveitar a circunstância, tirar proveito em todo sentido, no sentido principalmente espiritual, e também saber trabalhar no material. Tivemos aí a pandemia, houve gente que quebrou, muitos que quebraram, mas houve aqueles que cresceram, que aprenderam a trabalhar na pandemia. E você? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu preciso tanto de sabedoria, eu preciso tanto da Tua graça, eu preciso do Teu Espírito Santo para me ensinar, para me ajudar em todo o tempo. Principalmente nesse momento que estamos vivendo, dá-me a Tua sabedoria, dá-me a Tua inteligência, dá-me a Tua capacidade, dá-me o Teu Espírito Santo. Eu me entrego a Ti para fazer a Tua vontade, para ser totalmente Teu e fazer aquilo que está em Teu coração. Encha-me com a Tua graça, eu me entrego a Ti. Te entrego a minha vida, minha alma, meu espírito, tudo que eu sou e tenho, eu coloco em Tuas mãos e eu descanso em Ti, que o Senhor é mestre. Fala-me em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Você vai ver a diferença. Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor e deixamos que Ele nos ensine, realmente Deus é honrado e Ele nos ensina. Que Deus te abençoe ricamente, que você seja sábio em todas as suas atitudes. Até o nosso próximo encontro, onde estaremos compartilhando a Palavra de Deus. E não deixe de acessar o nosso site, as nossas redes sociais, gideões24h.org é o site. E também as nossas redes sociais. Acompanhe os Gideões, seja um Gideão e vem conosco às nações, sendo também um mantenedor de missões 24 horas diante do Senhor. Que Deus te abençoe.